E o tema de hoje é a ferida da traição. Bom, e essa ferida da traição acomete muitas pessoas e que traz aí comportamentos nos relacionamentos, nas finanças, no crescimento espiritual. E não só em relacionamento amoroso, mas na amizade, no trabalho, isso afeta demais a vida das pessoas. Então sejam muito bem-vindos. Boa noite, Liz. Que prazer ter você por aqui. Deus abençoe sua vida, querida. E hoje eu quero tratar da ferida da traição e como ela compromete a nossa vida adulta. Bom, minha missão é ajudar mulheres a se libertarem de traumas ou dificuldades emocionais, para que vivam uma vida muito mais plena, feliz, realizada e muito mais confiante. Vamos juntas nessa missão? Eu sou Gal Silva, para quem não me conhece, terapeuta na modalidade da terapia de reprocessamento generativo, que é a TRG. Ela traz resultados em poucas sessões e desde a primeira sessão você já consegue desbloquear feridas emocionais que te travam de viver tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Diferente das terapias de fala, em que a orientação é que você fale, desabafe para poder ir aliviando as dores, essa terapia atua diretamente no seu inconsciente, que é uma região da nossa mente, onde ficam arquivadas as memórias, sensações, sentimentos de situações que não foram bem resolvidas e geralmente essas situações ocorreram na nossa infância. É importante que a gente reconheça para que as nossas feridas emocionais sejam curadas. Na ferida de hoje, que é a da traição, eu vou te explicar como que ela afeta diretamente a nossa vida adulta e como a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, pode nos libertar. E quando que a ferida do abandono, ela pode surgir em nossas vidas? Bom, desde uma situação de uma quebra de confiança de alguém, de alguma figura de autoridade, geralmente do nosso pai, da nossa mãe, de um cuidador, de alguém que foi responsável, de uma autoridade ou até de um amigo. E essa quebra de confiança, geralmente ocorrida na infância, vai se comportar trazendo prejuízos para que a gente realize tudo aquilo que a gente deseja. Por exemplo, uma situação em que um pai ou uma mãe prometeu algo, a criança criou muita expectativa e aquilo não foi cumprido. Ou quando um amigo íntimo ou alguma figura de autoridade que você confiou revela um segredo pessoal seu. E como eu tenho dito para vocês, são situações que às vezes a gente pensa assim, já superei. Não, foi besteirinha demais, como é que isso pode influenciar na nossa vida? O que que acontece? O nosso inconsciente, ele trabalha por generalização. O que isso quer dizer? Quando a gente ensina para uma criança pequena, olha, ali é o uau, aquele é o cachorro, aí a criança de 1 aninho, né? Ela vai entender que um animal de 4 patas, com rabo, com orelhas, toda vez que ela olhar, ela vai entender que é um cachorro. Da mesma forma, o nosso inconsciente trabalha por generalização. Então, como é que a criança viu um animalzinho pequeno e depois ela vê um cachorro grandão, mas ela entende que é cachorro do mesmo jeito? Generalização é o nome disso. A mesma coisa acontece com o inconsciente. Quando aconteceu uma situação que não foi bem resolvida dentro de nós, ele vai se comportar daquela mesma forma em situações similares. Então, por exemplo, se uma mãe, um pai quebrou a sua confiança, prometeu algo e não cumpriu, quando acontecer novamente uma situação de uma pessoa te prometer algo e quebrar com essa confiança, aquela mesma sensação de traição que você teve lá na sua infância, ela se repete agora. Seja muito bem-vinda, Carla, muito bem-vinda, Rita, que está desde ontem conosco. Que prazer tê-las aqui. O nosso tema de hoje é a ferida emocional da traição. E eu estou explicando como que ela se forma, né? A partir de onde ela surge, que geralmente vem lá da infância, que é quando ocorreram as situações
mais indesejadas e não compreendidas, e como que a gente se comporta hoje na fase adulta. Então, quais são os comportamentos e sintomas na fase adulta de uma pessoa que sofreu a ferida da traição? Bom, afeta principalmente relacionamentos amorosos. Vai gerar uma desconfiança constante, a partir disso muitas acusações, muitas brigas. Sabe quando a pessoa diz assim: eu tenho o dedo podre, só escolho, é um parceiro ruim pra minha vida, só vem gente que me trai. Não é à toa o dedo podre. É porque vão acontecer duas coisas principalmente quando tem situações emocionais não resolvidas na nossa vida. Ou a gente atrai aquela situação e, por exemplo, fui traída na infância. Um cuidador meu pai, minha mãe, traiu a minha confiança, uma figura de autoridade, prometeu algo, não cumpriu. Agora, na minha fase adulta, eu acabo sempre atraindo a questão da traição para minha vida. Se aconteceu uma traição no relacionamento de seus pais, se você viu isso acontecer dentro do seu lar, da sua família, pode estar aí a raiz do porquê hoje você acaba atraindo relacionamentos, figuras que acabam te traindo, porque o seu inconsciente, lembra que eu te falei que ele aprende por generalização? Vai acontecer de estou aqui nesse relacionamento porque eu acabei atraindo algo que já aconteceu na minha vida, ou que eu aprendi que é desse jeito que as coisas devem ser. É assim que deve se comportar. E por mais que a gente que seja um conhecimento novo, sabe, pessoal? Ontem entrou uma mulher, né, e ela disse assim: nossa, é sério isso que você tá falando, que a gente atrai? É sério. Já tem a ciência trazendo e explicando isso. Então, não é uma questão tirada assim, sabe, do achismo, não. A gente atrai de forma inconsciente, vindo em forma de repetições e ciclos na nossa vida, situações que não foram resolvidas emocionalmente. Então, o dedo podre de escolher parceiros que traem, que rejeitam, tem configuração emocional. E nas amizades, como é que se comporta uma pessoa com a ferida emocional da traição? Oi, Aninha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Nas amizades, a pessoa vai ser aquela que evita a intimidade. Ela acaba afastando as pessoas quando essas pessoas querem se tornar um pouco mais íntimas. Ela tem medo de que essas pessoas traiam ou decepcionem ela. Então, ela acaba afastando. Adoro quando chamam de minha terapeuta, porque minha missão é apoiar mulheres a se destravarem, se desbloquearem para ser tudo que Deus planejou para a vida delas. E Ana Cláudia é uma dessas pessoas, né, que eu tenho visto assim, como Deus tem trabalhado. Porque a cada sessão a gente percebe, né, o quanto tem sido destravado. Você ainda tem muita mulher para alcançar na sua vida. Fico muito feliz com a evolução das minhas clientes. E essa pessoa que tem dificuldade de se aproximar, ter intimidade nas suas amizades, possa ser que sofreu alguma traição lá na infância. E na vida profissional, como que vai se comportar uma pessoa que tem essa ferida? Vai ser aquela pessoa que ela não delega tarefas, que ela não pede ajuda. Por quê? Ela tem medo de sofrer uma decepção, de alguém ali, digamos assim, se inteirar do processo, da atividade que ela executa e acabar traindo ela, passando ela para trás, puxando o tapete dela. Então, o que ela prefere? Se sobrecarregar, acaba se travando. Se for uma líder, acaba sendo controladora demais, não delega tarefas por medo de uma decepção ou algo nesse sentido, e a sobrecarga pesa. Oi, Cat, seja muito bem-vinda. Que delícia ter vocês por aqui, gente. E na vida espiritual? A gente acredita assim, não, mas a Bíblia diz, né? É só confiar em Deus, é só você ter fé, tá tudo resolvido. E quando a gente tem dificuldade de fazer uma entrega completa, quando a gente tem dificuldade de confiar que Deus vai fazer, isso pode ter uma raiz emocional.
Deus, ele se apresenta para nós como pai. Quantas pessoas que têm na figura do pai terreno alguma situação emocional não resolvida e tem dificuldade na relação com Deus, e a gente fica travando e achando que tudo é muito espiritual. Não, se você não confia em Deus, o problema está com você, é você que tem a dificuldade da confiança. E muitas pessoas que tem a dificuldade de fazer uma entrega plena, daquele descanso pleno de que Deus vai fazer na vida da pessoa, é porque ela simplesmente tem uma ferida emocional, como por exemplo essa que nós estamos tratando hoje, que é a ferida da traição. E é uma relação, gente. É espiritual, Gal, é o Deus soberano, poderoso, mas é uma relação estabelecida. E enquanto a gente não se destravar e entender que, inclusive, o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa ter situações resolvidas dentro de nós, a gente vai tendo dificuldade de crescer espiritualmente, de estabelecer uma relação íntima com o nosso Deus, porque a gente tem dificuldade de confiar. Mas imagina, Gal, né? Imagina, sofri aqui uma situação na minha infância, uma quebra de confiança muito forte, não vou ter jamais dificuldade com Deus, porque é uma relação espiritual. Volto a dizer, é uma relação estabelecida com uma pessoa. Deus é uma pessoa. O soberano é o soberano, mas é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Liz, seja muito bem-vinda. Rosângela, Ana colocou aqui: fico feliz em alcançar patamares maiores através das nossas conversas terapêuticas. E é isso mesmo, são desbloqueios que acontecem a cada sessão. Tem vezes que a gente desbloqueia 2, 3 situações e eu vejo assim a evolução de mulheres que tem tudo para viver, sabe, o melhor de Deus nessa terra. E por questões emocionais, às vezes ficam ali travadas e nem imaginam que sejam emocionais. Por isso que eu estou aqui para trazer luz. Luz, porque quando a gente enxerga, tem consciência das situações, a gente tem mais clareza e consegue pensar melhor sobre as situações. Hoje à noite, para quem está chegando, eu estou falando da ferida emocional da traição. Geralmente surge as feridas que afetam os nossos comportamentos, as nossas crenças, aquilo que a gente atrai para nossa vida lá na nossa infância. Eu expliquei no início da live que a ferida emocional da traição, ela surge em algum momento em que você, quando pequena, teve uma situação de quebra de confiança muito grande de uma autoridade, de um pai, de uma mãe, de um cuidador, de um responsável, ou de um amigo muito próximo que de repente revelou um segredo que você confiou. E essa quebra de confiança não entendida pelo seu inconsciente, por que isso aconteceu? A criança não entende por que isso aconteceu comigo. E aí está lá, travada nessa criança, e isso vai vindo aí em formas desses comportamentos que eu citei. Eu vou trazer outros exemplos de como pessoas adultas se comportam e que têm uma raiz emocional na ferida da traição. Primeiro exemplo, a desconfiança nos relacionamentos amorosos. Pode ter uma raiz numa traição emocional pelos pais ou pelos cuidadores, né, que representam a figura mais próxima, que a gente confia, que a gente espera a proteção. Houve quebra de confiança, você pode estar atraindo relacionamentos amorosos para sua vida que configuram aí em traição, ou você vive desconfiada o tempo todo, não consegue confiar plenamente naquela pessoa porque tem algo não resolvido dentro de você. Outro exemplo, insegurança em decisões importantes. Eita, mulherada, que tem tanto para realizar, porque nós mulheres temos mais dificuldades em assumir altos cargos, lideranças, no geral, mulheres, porque nós emocionalmente nós nos envolvemos muito mais nas situações, queira a gente declarar isso ou não. E como emocionalmente nós ficamos envolvidas, isso acaba gerando
é insegurança. Então, se você tem insegurança em tomar decisões importantes na sua vida, sabe onde de repente pode ter uma raiz em promessas que não foram cumpridas por figuras de autoridade. Lembra que eu dei o exemplo ontem? Eu atendi um professor e em apenas uma sessão ele foi desbloqueado e tomou uma decisão importante na vida dele. Ele queria pedir demissão daquele trabalho e simplesmente ele não queria quebrar contrato, ele fez um compromisso e quando eu pedi para ele reprocessar, achar a raiz, ele voltou e ele encontrou lá na figura do pai dele que quebrou uma promessa, a começar da pensão. Ele já era, já quase jovem, estava na faculdade e o pai disse, olha, não tenho mais a obrigação de lhe dar pensão, mas eu vou continuar lhe ajudando, viu, na sua faculdade. Pá, primeira quebra de promessa. O pai dele não ajudou, ele disse que teve que começar a trabalhar muito cedo e isso ele teve muita dificuldade. Segunda quebra de confiança desse pai, o irmão dele teve leucemia e o pai disse, não, eu vou ajudar, viu, com medicação, com tratamento médico, parará. Outra quebra de confiança. E esse homem vai se tornando um adulto que inconscientemente diz, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao meu pai. Então eu não vou quebrar os compromissos que eu fizer, eu não vou quebrar os contratos que eu fizer. E aí mesmo que isso prejudicasse ele, como por exemplo, ele estava insatisfeito naquele trabalho, não estava rendendo financeiramente o que ele podia ganhar em outro espaço, mas ele não pedia demissão, porque no inconsciente dele dizia, se você quebrar o contrato, você está sendo igual ao seu pai. Reprocessamos, ele se libertou, disse pro pai dele, né, ali nesse momento terapêutico, eu não sou você, eu posso quebrar um contrato que não esteja me trazendo um resultado e mesmo se eu quebrar, eu não sou você. E aí ele se libertou e conseguiu, inclusive, uma demissão, né? Que ele não tinha nem coragem de dizer e de pedir. Olha só. Pessoas que têm medo de confiar em amigos. Pode ter ocorrido uma amizade que traiu essa pessoa durante a infância. Sabe uma situação que contou um segredo, algo que foi revelado e que pediu para não contar para ninguém? E aí vai a pessoa lá com o bocão, conta para todo mundo, daqui a pouco tá todo mundo sabendo da vida. Traído, a traição, e aí você agora não consegue mais confiar em amigos. Quando as pessoas tentam se aproximar, o que é que você faz? Corre. A dificuldade em delegar tarefas, eu expliquei no ambiente de trabalho, a pessoa pode ter sofrido enganos ou decepções por colegas ou superiores. A maior parte das situações e das feridas emocionais que a gente tem foram geradas na infância, mas possa ser também situações que ocorreram na fase adulta, na adolescência. Então, é uma situação que o inconsciente ele não compreendeu por que aquilo aconteceu e aí fica vindo a tendência à repetição de padrão. Oi, Cat, vai ficar salva, mas fica aqui comigo, viu? Vai ficar salva por um tempo. Por quê? Deixa eu explicar aqui para quem tá comigo. Quando acabar o evento Liberte-se no dia 1º/8, eu abro vagas para minha primeira turma de desbloqueio emocional. Essa turma vai ter acesso a 10 sessões de terapia comigo na modalidade TRG e vai ganhar essas lives em uma plataforma para acessar quando quiser, além de um devocional que eu já gravei em outro momento, de mulheres da Bíblia que nos inspiram, além de 2 encontros em grupo pra gente traçar aí o seu plano pessoal de vida e você tirar aquilo que você tem de planejamento na sua cabeça, trazer pro papel e a gente trabalhar a procrastinação e você deixar de ser procrastinadora, porque a gente encontra a raiz disso também, não é preguiça, não é porque eu não quero realizar determinada situação, não é porque eu adio os meus projetos, mas é porque tem uma raiz emocional que acaba te travando e você deixa de realizar os seus sonhos e o seu desejo. Então, dia 1º/8, essas lives saem do ar porque vão para esse grupo, tá bom? Que bom que você gostou, Cat. Maravilhosa. Outro sintoma na fase adulta. Uma pessoa que tem necessidade de controle excessivo. Quer controlar o comportamento dos outros, quer controlar as situações. E quando as coisas saem fora do controle da pessoa, ela acaba se desestabilizando. Onde que pode ter
raiz, né? Onde que pode estar a raiz? Experiências de traição que levaram a sentimentos de impotência. Então, teve alguma situação em que você não conseguiu fazer nada, não conseguiu agir. Fui traído no sentido de contei um segredo, foi revelado e ali eu me senti impotente, porque eu não podia mais segurar, não podia mais controlar a informação e agora todo mundo tá sabendo da minha vida. E aí a pessoa agora se comporta de uma forma muito controladora nos seus relacionamentos e tem dificuldade de se relacionar. Ansiedade social. É convidada para uma festa, é convidada para sair com os amigos e a pessoa simplesmente começa a sofrer de ansiedade porque vai ter um encontro com amigos ou encontro com um parceiro, enfim. Essa pessoa tem uma tendência a se isolar. Por quê? Pode ter sofrido uma humilhação devido a uma traição de alguém muito próximo. Então, ela vai começar a querer evitar, vai se isolar, não vai querer sair por medo, né? Novamente de ser traído. Ana tá dizendo, breve vai ter vídeos assim no TikTok. Maravilhosa. Minha cliente ainda vai me ajudar. E quando uma mulher tem suspeitas que podem ser infundadas em parcerias, você combina algo com alguém para você abrir um negócio, mas você desconfia o tempo todo daquela pessoa. O que pode ter acontecido aí? Qual é a raiz? Uma traição profissional que de repente você já sofreu e o seu inconsciente não conseguiu entender o que aconteceu e dessa forma repete, atrai esse tipo de relacionamento. Oi, Liz, vai ficar salva até dia 1º do 8, essas lives ficam salvas. Dia 1º do 8 sobe para a plataforma para minha primeira turma do desbloqueio emocional. E quando a mulher tem uma reatividade excessiva a críticas? Eu já tive assim colaboradores que a gente chamava para dar um feedback e a pessoa o tempo todo é reativa, ela não aceita, seja o que a gente chama de crítica construtiva ou falar, né, das possibilidades de crescimento que aquela pessoa tem. Sabe o que pode ter acontecido? Uma traição por uma figura de autoridade que levou a pessoa a um sentimento de se sentir inadequada. Uma mãe, né? A gente não espera que, por exemplo, uma mãe vá trair a nossa confiança. E dali ela pode ter chegado para suas amigas e ter contado algo muito pessoal seu. E ali, diante de suas amigas, você teve esse sentimento de se sentir inadequada naquele ambiente, naquele espaço, porque a mãe revelou algo que era só seu, né? Algo seu e da sua mãe, e de repente isso faz com que agora você se sinta inadequado e toda vez que vem te criticar, vem falar algo que você pode melhorar, a reatividade está sempre à tona. E quando a pessoa tem a autoestima baixa, nada fica bom nela, essa roupa não tá legal, nada, você se olha no espelho e não se enxerga como aquela mulher bem resolvida. Pode ter sofrido uma rejeição ou traição de forma repetida por pessoas significativas. Gente, existem muitos comportamentos narcisistas e na figura do pai e da mãe, né, que é de onde a gente menos espera, mas sim, existe isso. E uma mãe que o tempo todo critica a filha, fala do corpo, fala da vestimenta, rejeita aquela filha. Então, essa pessoa vai crescendo com esse sentimento de se sentir inadequada, de que precisava da validação de uma figura de autoridade sobre a vida dela, e isso tem uma tendência de baixar a autoestima, e toda vez que ela se olha no espelho não consegue enxergar o mulherão que ela é e não se sente bem com tudo que ela veste, com o que ela faz, inclusive. E quando a pessoa tem uma relutância em assumir novos compromissos, sabe? Um projeto novo, uma ideia bacana que você teve e você simplesmente não consegue agir, executar, você é cheia das ideias,
cheia dos projetos, não, porque eu podia fazer aquilo, para eu ganhar dinheiro eu podia fazer isso, não, na igreja eu podia fazer aquilo outro e tal, no meu relacionamento poderia melhorar aqui, e você vive o tempo todo procrastinando, não executando. Essa relutância em assumir novos compromissos, você pode ter passado por decepções repetidas em relacionamentos e projetos. Sabe, quando você era criança e cheio das ideias, da criatividade, sempre chegava alguém lhe podando? Não, menino, pra que pensar desse jeito? Pra que agir dessa forma? Não, 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 não. E daí, ao invés de você ter um ambiente acolhedor, um ambiente que lhe trazia uma autoestima, lhe colocava pra cima ou lhe encorajava, acaba que agora, como adulto, se repete essas situações e que você não quer começar um novo projeto com medo de não ter apoio ou de sofrer decepção. Padrões de relacionamentos tóxicos. Quando você passa por traição, mas não consegue sair daquele relacionamento. A pessoa, né, pisa, machuca e a pessoa tá ali sendo fiel, fazendo de tudo para agradar. Olha só onde que pode estar a raiz. Um ciclo de traição observado entre pais responsáveis, alguma pessoa da sua família muito próxima, você vivenciou essa questão da traição e isso se repete na sua vida porque o seu inconsciente entendeu que aquilo é um padrão de vida. Olha só, não é? Carla dizendo que bom que vai pro TikTok. Vou expandir aí a rede. Obrigada pelo apoio, meninas. E quando você é muito perfeccionista e se cobra demais, acontece isso com vocês, gente? Pode ter acontecido uma falta de apoio e traição por figuras de referência. Você tem uma necessidade de provar o seu valor. Eu tenho uma cliente que houve uma situação, e aí eu vou encerrando aqui a live com esse exemplo, em que um professor praticamente colocou ela na recuperação e disse que ela não era boa o suficiente e aquilo se instaurou na mente dela. Como que ela, na fase adulta, se comporta, tendo que provar o valor, tendo que provar o tempo todo que ela é suficiente, tendo que se esforçar demais para dar resultado, para provar para o outro que sim, ela é boa o suficiente. A mulher é boa mesmo, a mulher dá resultado mesmo, mas no inconsciente aquilo acaba trazendo um peso e uma sobrecarga porque ela tem que provar. E essa situação, gente, acaba nos tornando, né, mulheres que não são leves na vida, mulheres que atraem o peso, que atraem caminhos que são difíceis de seguir. Então, como eu disse, minha missão é tornar a sua vida mais leve a partir do momento que você entender que existem questões emocionais que precisam ser resolvidas, você precisa ser destravada e a partir daí as nossas sessões, né, quando a gente encerra, as minhas clientes dizem: estou mais leve, estou aliviada, me sinto descongelada. Essa é uma das palavras assim que eu acho fantástica, porque de fato, quando nós estamos presas em uma ferida emocional não resolvida, a gente fica preso naquela fase. Eu já expliquei aqui pra vocês, mas acho que é importante trazer. Nós crescemos, né, em termos da idade cronológica, avançamos. Eu, por exemplo, hoje, né, tenho 37 anos, mas o que acontece com o nosso inconsciente? Ele não acompanha a nossa idade cronológica. A gente vai ficando presa lá nas situações, nos momentos não resolvidos. E sabe quando vem dizendo assim: ah, sua criança interior, você tá agindo como uma criança, você tá parecendo uma adolescente quando você age de forma impulsiva, quando você quer descontar nas compras, na comida, você quer só atender aos seus desejos de forma impulsiva demais, nem parece uma adulta. E quando você se olha no espelho, não enxerga o mulherão que você é. Por quê? O inconsciente deixa a gente preso em fases da nossa vida que a gente de fato precisa se descongelar. E como é que isso acontece, Gal? Vamos à solução, já que eu apresentei várias dores, vários problemas.
é a terapia de reprocessamento generativo. Por que o nome reprocessamento? Porque eu vou te dando comandos ao longo da terapia para que você encontre a raiz que está aí guardada no seu inconsciente. Eu vou te dizer assim, Alexandra, volte dos 0 aos 10 anos, se a gente identificou que você tem de repente a ferida da traição. Volte dos 0 aos 10 anos e identifique momentos em que você sentiu que a confiança que você tinha foi afetada. Que daí a pessoa volta. Ai, mas eu não vou lembrar, Gal, imagina, não vou lembrar. Gente, é instantâneo. Você fecha seus olhinhos e quando você voltar e começar a reprocessar as memórias, o seu inconsciente vai mostrar, pá, a raiz. Eita, Gal, foi aqui. Foi nesse momento com meu pai, com minha mãe, com meu professor, com um amigo, que eu tive um momento de confiança ali que foi quebrado. E aí eu vou te dizer, volte nessas memórias e aí quantas vezes for necessário, olha o que a Cat traz é como mágica, você lembra de tudo, não é, Cat? Eu também acho fantástico, gente, porque assim, ó, além de eu ser terapeuta e aplicar em vocês como a Cat, que é minha cliente, eu também passo por isso, a minha terapeuta faz o mesmo comigo. E eu acho a raiz, gente, de questões assim que influenciam na minha vida. A Carla dizendo não é verdade. Parece mágica mesmo. E você encontra, gente, você encontra a raiz. Olha, só as clientes dizendo, é verdade, é fantástico, é bem assim. Você encontra a raiz de um problema que você me apresenta, você reprocessa, revive essa memória e o que de fato, quando você me diz assim, estou leve, estou aliviado, é porque você foi descongelada. E sabe o que vai acontecendo com o seu inconsciente? Você vai evoluindo e aí você se torna de fato essa mulher que começa a viver muito mais leve, sem carregar peso em seus ombros. Sabe quando a gente tá com umas dores assim nas costas, nos ombros? Você tá carregando um peso que não deveria. Você tá carregando algo que, ó, poderia ser muito mais leve para sua vida quando você começa a se entender. Ana dizendo, eu nem lembrava que poderia lembrar de coisas que são tão distantes. É verdade. Só para vocês terem ideia, eu estou trabalhando com uma cliente e eu não faço hipnose, tá certo? Não faz parte da técnica, mas eu digo assim, olha, volte lá e lembre do período gestacional da sua mãe, grávida de você. E a cliente conseguiu voltar e conseguiu lembrar de rejeição que sofreu. Ela disse assim, parece que eu sentia aqui a minha mãe se sentindo rejeitada porque meu pai foi embora e deixou ela grávida. E aí a pessoa carrega aquele sentimento da rejeição e se comporta na fase adulta com todos os sintomas de uma pessoa que ou atrai relacionamentos que a rejeitam ou simplesmente ela começa a evitar relacionamentos com medo da rejeição. É assim que acontece. E Gal, como é que eu faço aqui para continuar entendendo mais sobre isso? Continue vindo para as nossas lives que estão acontecendo. O tema é feridas emocionais. Eu já falei da rejeição, da humilhação, da traição hoje, abandono. Estou trabalhando essas feridas para te trazer consciência. Nos dias 31/7 e 1º/8, anote aí na sua agenda, por favor, às 19h30 eu vou trazer 2 aulões de forma muito profunda, provavelmente será no YouTube, onde você vai compreender mais profundamente sobre a raiz daquilo que te trava, que está nas feridas emocionais. E no dia 1º/8, eu abro as vagas da minha primeira turma para mulheres de desbloqueio emocional, onde você vai ter 10 sessões de terapias individuais comigo e você vai ser desbloqueada de tudo aquilo que trava você, sabe? Eu sou ansiosa demais, Gal, estou passando por depressão, já não encontro mais sentido na vida, já não tenho mais prazer de fazer as coisas que eu gosto, Gal, eu não consigo colocar meu projeto no mundo, Gal, enfim, eu não consigo desenvolver um relacionamento saudável, minhas finanças não vão pra frente, tudo que eu ganho parece um saco furado. Gal, enfim, vamos resolver essas questões através da terapia.
Além disso, você receberá como bônus o devocional, onde você vai se inspirar em mulheres da Bíblia e como elas nos ajudam no nosso crescimento espiritual, além de 2 encontros em grupo, onde eu vou te ensinar uma técnica para você tirar seu projeto da mente, colocar no papel e ser executora e não procrastinadora. Se você tem interesse em ser minha aluna, nessa turma de desbloqueio emocional, dia 1º do 8 eu abro as vagas, prepara o cartão, o Pix, vai ter também a possibilidade de você não usar todo o saldo do seu cartão, né, que é aquele que vai consumindo mês a mês, tem essa possibilidade também. Então, por um valor de R$ 800, que você pode dividir em até 12 vezes, você vai ter uma mudança extraordinária na sua vida. E eu tenho experimentado isso na minha vida e nas das minhas clientes. Significa, gente, que quando você faz terapia e você se sente mais resiliente, mais forte, mais feliz, é porque você não vai enfrentar problemas. Não é isso que eu estou te prometendo. Porque, inclusive, na Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Só que a gente passa por essas aflições de uma forma menos pesada, mais confiante em Deus e feliz, porque felicidade é diferente de alegria. Alegria é um sentimento e ele pode ser momentâneo, mas a felicidade é um estado. Eu posso estar triste, acordar triste hoje, mas uma situação não vai afetar o meu dia inteiro, porque eu tenho, né, muito mais a aproveitar. E é isso que eu trago aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção dessas mulheres que estiveram aqui comigo. Convidem as amigas para